Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante e importante que trata dos sólidos geométricos, bem como a sua definição e classificação. Gente, os sólidos geométricos são classificados em alguns tipos que são os poliedros, os corpos redondos e outros, onde esses outros eles não têm uma nomenclatura definida, tá? Agora vamos entender aqui como é que funciona ou como é que a gente identifica cada uma dessas classificações, perfeito? Primeiramente nós temos aqui os poliedros, onde eu te coloquei alguns exemplozinhos aqui, olha só. Nós temos uma pirâmide, nós temos um prisma e temos outros poliedros que são, aqui no caso, a junção de outros já existentes. Por exemplo, aqui eu posso pegar três prismas de tamanhos diferentes e formar essa figura. Só que essa figura, esse poliedro, ele não tem um nome específico, tá? Mas ele é formado pela junção de outros poliedros já conhecidos. Então vamos pegar aqui como exemplo um pequeno objeto que trata aqui do nosso cubo mágico, tá? Então esse cubo mágico, ele é um sólido geométrico. Além de ser um sólido geométrico, ele também pode ser classificado como um poliedro. Ou seja, poli vem de muitos, edro vem de faces. Então tem muitas faces. Se você reparar bem, eu posso fazer a seguinte comparação. Imagina que você está aqui dentro desse cubo. E aqui é a nossa sala de aula, por exemplo, onde ela tem 4 paredes laterais, chão e teto, tá? Então esse poliedro, ele possui em qualquer um dos seus lados, em qualquer uma de suas faces, na verdade, né? Eu posso dizer que ele é também a base. Por que é a base? Porque se eu colocar ele aqui, ele vai ficar fixo, é uma base. Se eu colocá-lo assim, também ficará fixo, deixa de ser uma base, tá? Então, o poliedro, aqui nesse caso, do cubo mágico, por exemplo, tá? Ele possui 6 faces, automaticamente também possui 6 bases, perfeito? Outra coisa importante é nós analisarmos o seguinte: como é que eu faço para reconhecer, de repente, se uma figura qualquer, ela trata de poliedro ou trata de polígono? Vamos entender o seguinte, pessoal. Polígono é a figura que tem 2 dimensões. Sólidos geométricos que envolvem corpos redondos, envolvem poliedros e envolvem outros tipos, eles são figuras tridimensionais, ou seja, obviamente possuem 3 dimensões. Mas vem cá, quais são essas dimensões? Bem, se eu pegar um polígono, ele tem base e altura ou comprimento e largura. Se eu pegar um sólido geométrico, ele possuirá comprimento, largura e altura, tá bom? Agora vamos lá. Além de classificar, ter essa classificação também dos poliedros, onde eu tenho pirâmide, tenho prisma e tenho outros tipos, nós temos também os corpos redondos. Opa! Por que aqui são chamados de corpos redondos e esses aqui não? Pela lógica, se tem um corpo redondo, tem alguma coisa circular. E aí eu tenho esses 3 tipos, tá? Eu tenho cilindro, eu tenho esfera e tenho cone. O corpo é dito redondo ou um sólido geométrico qualquer é chamado de corpo redondo quando nele aparecer uma base circular. Então, por exemplo, o cilindro, você pode imaginar que é um copo que a gente bebe água normal. Então, o copo tem a sua base um círculo. A esfera é uma bola de futebol, ou uma bola de basquete, ou uma bola de tênis. Então, essa esfera, ela também tem como base um círculo. Assim como o cone, onde nós temos aqui como exemplo, tá? O cone que a gente costuma ver na rua, seja para o trânsito ou para separar, ou para mostrar que ali tem uma certa obra, tá? Um outro exemplo também de cone é a casquinha de sorvete, tá certo? Então o cone também, ele possui a sua base circular, tá certo, pessoal? Ok. Agora, uma outra maneira, uma outra classificação também dos sólidos geométricos são chamados de outros. Por que esses outros? Porque eles formam, por exemplo, essa figura aqui, ó. Essa figura, ela não tem nome específico, mas essa figura, ela pode ser a junção ou a decomposição
de vários outros sólidos geométricos conhecidos, onde, se eu juntá-los, eu formo qualquer um outro sólido que não tem nome específico, tá? De uma forma diferente que a gente não está habituado a conhecer, tá bom, gente? Então aqui, por exemplo, olha só, em todos os sólidos geométricos, a gente trabalha com todos eles também o volume. E eu te coloquei aqui, em cada um deles, como que a gente determina o volume de cada um desses sólidos geométricos. Nas nossas aulas que você tem disponível aqui, eu falo especificamente de cada um deles, tá? Mas deixa eu só te citar aqui rapidamente. Para que a gente consiga calcular a área de uma pirâmide, é a terça parte da área da base vezes a altura. A área do prisma é a área da base vezes a altura. Outros é a decomposição do seu volume em prismas e pirâmides, tá? Corpos redondos, o volume do cilindro é dado por π vezes r² vezes h. Esfera, o volume é dado por 4 vezes π vezes r³ dividido por 3. Assim como o volume do cone é dado por π vezes r² vezes h dividido por 3, desculpa. E esses outros sólidos geométricos, né? O volume também é a decomposição em prismas, pirâmides e corpos redondos. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós vimos que o que são sólidos geométricos, sendo que eles se dividem ou eles se classificam em poliedros, se classificam em corpos redondos ou se classificam em outros tipos que não têm nomes específicos. Eu te mostrei também que exemplos de poliedros são pirâmide, prismas e outros tipos de poliedros que são a junção de outros já conhecidos, tá legal? Te mostrei também que nós temos 3 tipos de corpos redondos: cilindro, esfera e o cone. Além disso, nós temos figuras que não têm nome específico, mas têm a classificação dentro dos sólidos geométricos de qualquer maneira. Tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula, essa foi a nossa aula que trata de sólidos geométricos, ok? Então muito obrigado e tchau.